E aí, pessoal, beleza? Eu queria fazer essa aula aqui é, falando sobre a timidez para usar como ponto fraco ou forte, o que os tímidos falam. Então, basicamente, eu queria falar, use a timidez a seu favor, tá? Use a timidez a seu favor. Então, eu queria falar de alguns pontos aqui. E te ensinar como que a gente pode fazer isso, né? Baseado na minha experiência, baseado no meu processo. E também fui pesquisar sobre isso. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria falar é: timidez é um ponto fraco ou forte? Né? Então, eu pesquisei, tem gente que fala assim, timidez é doença, como eu curo, tem remédio, tem de tudo, né? Então, eu fui pesquisar que tem vários sites na internet, não fui eu que falei aqui, então não, eu já estou falando, não vou pagar para ninguém, não fui eu que falei aqui, eu só compilei para a gente entender se é ponto fraco ou ponto forte. Então, a timidez não é uma característica negativa, a não ser quando revela insegurança. Então, basicamente, o tímido tem, às vezes tem insegurança porque fica aquele medo de falar com a pessoa, aquele medo de revelar alguma coisa, aquele medo de vender, aquele medo de se expor, e isso parece que é uma insegurança, né? Porque não de falar, não de expor aqui, o produto ou aquele serviço, mas insegurança porque fica nervoso, porque não se sente à vontade, né? Então, em algumas áreas de trabalho, isso ela pode ser até prejudicial, principalmente se a atitude é exagerada. Então, pode ser um ponto fraco se deixar isso muito aberto, dependendo do que você faz. Então, se você é um vendedor, se você quer ser um vendedor, sim, isso pode ser um ponto fraco, né? Se você é um ator, isso pode ser um ponto fraco. Se você é um político, isso pode ser um ponto fraco. Se você é um empresário, isso pode ser um ponto fraco se você não souber lidar. Assim como ser extrovertido também pode ser um ponto fraco. Se você for muito extrovertido, muito falador, muito assim, isso pode ser um grande ponto fraco. Então, os pontos, né? Você ser muito inseguro, muito fechado, isso pode trazer um ponto fraco. Traços de personalidade no mercado de trabalho hoje contam tanto quanto os conhecimentos adquiridos. Então, hoje, quando você vai ou numa entrevista de emprego, ou vender, ou expor o seu produto, né? Se você for um autônomo, como você conta muito, porque hoje a gente entende da empatia, né? Hoje as empresas prestam atenção de como você vai ser dentro da empresa, se você vai ser um cara chato, se você vai ter problemas, se você vai se dar bem com o seu chefe ou não. Isso muitas vezes conta mais do que você sabe, né? Então, às vezes a pessoa compra de você, mesmo você explicando mal, as pessoas compram de você porque você foi respeitoso, porque você entendeu aquela pessoa, porque você ouviu, né? Então, às vezes estes pontos são mais fortes do que o ponto técnico, né? Não estou dizendo que o ponto técnico não é importante, é muito importante e depois a gente vai falar disso. Mas você entender a sua timidez é muito importante para você saber qual caminho que você vai tomar, né? Até mesmo se você for um escritor, você está vendo esse vídeo porque você quer vender o seu livro numa feira e você, ai meu Deus, eu não aguento, não consigo falar sobre o meu livro, tá aí. Se você for um escritor super introspectivo, você precisa falar. Hoje, TI, a área de TI, onde tem muitas pessoas tímidas, muitas pessoas introspectivas, e é necessário porque é um trabalho que demanda muita atenção, mas se você não souber falar com outras pessoas, você está fora. Então, saber lidar com a timidez é muito importante. E o que os tímidos falam dele mesmo? Então fui procurar aí tímidos famosos, pessoas que se dizem tímidas, pessoas que são tímidas, né? E aí o que eles dizem aí? Então, famoso também sofre com timidez, né? Não sei se você é famoso ou não, mas todo mundo sofre com a timidez. Isso é um ponto importante porque fui pesquisar também sobre extrovertido e não existe se extrovertido é um mal, extrovertido é ruim, introvertido é ruim por vários pontos que depois a gente pode discutir mais, mas a sociedade valoriza mais extrovertidos,
os tímidos têm mais dificuldade de conversar, de se comunicar, isso tudo, então vai contribuindo para ter um significado ruim, né? E aí, frequentemente, os tímidos são um pouco calorosos, então isso traz uma má impressão. E aí algumas pessoas dizem assim, eu me sentia constrangido, tímido e ausente da vida, você pode ir embora. Então, aqui é legal porque era uma mulher que não gosta de ir para festa. Então, toda vez que ela vai para festa, ela fala, você não pode ir embora até a hora X. Ela se obriga a ficar na festa. Então, você precisa ter alguns subterfúgios para conseguir lidar com a timidez. Quando estou sob os holofotes, tenho que pensar, a Mary, você consegue. Então, é uma atriz que quando tá lá, ela tem que falar, não, você consegue, calma, você é boa, calma, você tem como fazer isso. E já ganhou muito Oscar essa atriz. Então, tem como ter muito sucesso sendo tímido, né? Você tem que aprender com você mesmo. Ele é quieto e apegado aos livros, mas aparentemente imperturbável quanto à opinião dos outros sobre ele. Então, é uma pessoa muito tímida, que sabe que os outros falam mal, né, dessa característica dele, e ele ignora. Né? Ele ignora os outros, ele vive muito bem sem essas pessoas. Então, vive muito bem sem esses comentários, né? Muitas das críticas sobre a autenticidade dela são críticas à sua introversão. Ela é criticada por querer privacidade e por tomar cuidado com suas palavras. E é criticada por falar de autenticidade por falta de autenticidade, quando está tentando parecer mais extrovertido e social. Então, quer dizer, o pessoal reclama de autenticidade, que é uma política. Então ela não é autêntica porque ela não gosta de falar. E quando ela fala quer ser sociável, ela fica parecendo falsa, né? E aí reclamam também. Então tudo isso vai deixando o tímido mal, né? Porque ele quer fazer o trabalho dele, sabe que é bom naquele trabalho. E muitas vezes o tímido é melhor naquele trabalho que muitos extrovertidos aparecem. Só que o tímido acaba não aparecendo e é muito bom no que faz, né? Para minha imensa frustração, eu não tinha nenhuma caneta que funcionasse, mas estava com muita vergonha de pedir para alguém se poderia emprestar uma. Então, se você já teve essa sensação, coloca aqui nos comentários de estar na escola e ter vergonha de pedir uma caneta, estar no restaurante e ter vergonha de pedir para trocar o prato, né? Tá num bar e ter vergonha de pedir mais gelo, de pedir alguma outra coisa. Então eu sou uma escritora e isso traz frustração, né? Já é difícil o tímido saber lidar com seus sentimentos no mundo onde você precisa conversar, obviamente, né? Somos todos sociáveis, você precisa conversar, você precisa ter essa interação. E o tímido não gosta de ter interação. E aí, quando você não gosta de ter interação, é mal compreendido, né? Acontece que, além da sua pressão, né, dos próprios tímidos falarem mal deles mesmos, se sentirem constrangidos, se sentirem com falta de ter autenticidade, se sentirem frustrados, com vergonha, os outros também sentem, fazem isso se potencializar, né? É muito complicado. Bom, não sei se você já ouviu falar em análise SWOT, né? Então, a análise SWOT é uma sigla em inglês que é basicamente um quadrilátero, né? Em cada parte desse quadrado você vai escrever suas forças, strength, suas fraquezas, weaknesses, as opportunities e ameaças, threats. Então, são as forças, as fraquezas, oportunidades e threats. Também em português chama fofa. Então, fique à vontade para chamar como você quiser. SWOT ou fofa, tá tudo bem. E aí, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Isso é
um modo de você analisar um produto, um serviço, o seu mercado, a sua empresa, né? Basicamente, para você entender o que caminho você vai, se você fortalece as suas fortalezas, se você fortalece as suas fraquezas, quais são as oportunidades que você pode para crescer e quais são as ameaças que fazem com que você não cresça, né? Então não vou explicar aqui a análise SWOT, mas é basicamente isso, é uma análise rápida até e muito clara dos seus pontos fracos e fortes e as oportunidades que você tem para crescer e as ameaças que podem fazer com que você não cresça, né? Então, levando isso para aqui para o nosso assunto de timidez, a sua timidez é a sua maior força, né? Então, na hora de você fazer esse quadrante, se você quiser dar uma procurada no Google aí, análise SWOT, faz aí, depois coloca aqui nos comentários, me diz aí o que deu. Então, coloca a sua fraqueza, a sua timidez, que hoje você pode achar que é a sua fraqueza, como sua fortaleza, como a sua força ali no strength, né? Sua força. Porque uma pessoa tímida muitas vezes é vista como uma pessoa fraca. Se você coloca isso como uma força, é uma posição estratégica sua de, entre aspas, fingir uma fraqueza e atingir com uma fortaleza, né? Porque muitas vezes um extrovertido, não falando mal dos extrovertidos, mas é um ponto fraco dos extrovertidos, tem muito autoconfiança, e quando vê um tímido já acha que vai poder ganhar dele. Se tem 2 vendedores aí, com certeza o extrovertido acha que vai poder ganhar. E aí você levando essa timidez para força, você vai poder enganá-lo, você vai poder não mostrar a sua força, deixa ele achando, e poder usar a sua timidez e todos os pontos fortes da timidez a seu favor. E aí, a timidez também você pode usar como uma forma melhor de oferecer esse produto, né? Então, você sendo tímido, você pode conhecer melhor esse produto. Você pode ter mais empatia na hora de oferecer esse produto. Você pode saber para quem vai oferecer melhor. Então, você tem você sendo tímido, você consegue oferecer melhor esse produto. Porque tímido, vendedor tímido é o seguinte: ele quer oferecer para o menos número possível de gente e vender o máximo possível, para falar menos, né? Então, a gente analisa melhor para quando falar com uma pessoa já vender. A análise SWOT também vai te dar soluções para o problema. Então, putz, o meu problema é que eu não gosto de falar, então vou mandar e-mail, né? Eu fico gaguejando no cliente, então vou escrever um script. Então você dá insight para problemas, oportunidades de novas vendas, jeitos de vender, canais de vendas. Você falou, caramba, então eu vou vender pela internet, eu vou vender pelo telefone, que eu não preciso ver a pessoa, eu vou vender pelo WhatsApp, que é só escrever, eu me sinto melhor pelo WhatsApp do que outros canais, né? Tomada de decisão também, então você vai entender melhor que momento você vai tomar essa decisão de vender, de fechamento, priorizar as ações, promoção de parceria, análise das estratégias realizadas. Promoção de parceria é muito bacana, porque às vezes você também consegue, vendo suas forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, você vê que tem oportunidades de parcerias para prospectar, para vender, venda casada, né? Às vezes ir com uma outra pessoa é bom para o tímido, né? Se sente um pouco mais tranquilo, a outra pessoa fala e aí você fica mais no seu canto. Então isso é uma outra oportunidade que pode ter. E você analisa tudo, né? Você analisa em que momento que você está. Então o que eu sugiro que você faça agora? Uma análise SWOT de você.
né? Coloque a timidez como fortaleza, entenda por que está na sua fortaleza, veja quais são suas fraquezas, de repente você tem outras fraquezas que você nunca pensou, oportunidades e ameaças, e como que essas fortalezas, fraquezas, oportunidades podem ajudar a sua timidez a vender, né? Então, o que eu sugiro agora para você é pensar, é colocar no papel essa análise SWOT, entender por que essa timidez é fortaleza, e de repente você vai ver que você tem que esquecer outras fraquezas, fortalecer os pontos positivos de ser tímido, pegar todos os pontos positivos, ir nas oportunidades e combater as ameaças. Então, aí você fez a análise SWOT, mas entendeu que a timidez é um ponto negativo muito forte ainda para você, né? Ainda é um ponto negativo que está difícil de transpor, né? Então, quando isso acontece, a pessoa pode se tornar frustrada porque não busca a realização dos seus objetivos. A Alerta Psicóloga Zelita, estou até falando o nome, não estou copiando, esse vídeo também não dá para ganhar dinheiro. O tímido sente insegurança, sente as outras pessoas como uma ameaça. Então, é difícil, eu sei como que é isso, quando você vai no cliente e o cliente parece só uma ameaça. Então, o cliente que seria um amigo vira um inimigo. E como que você vende? Você não vende, né? Você não consegue fazer com que esse cliente vire seu amigo, que vire um cliente, que vire um amigo, né? É complicado e aí você não vende. Começa a pensar negativo, tem medo da avaliação, porque você não vendeu, então você vai ser avaliado mal, e aí fica nervoso, ansioso e trava. Então, esse é um ponto que eu queria tocar aqui, que é a avaliação negativa. Então, a avaliação é muito ruim. Como vendedor, você precisa ser avaliado constantemente, né? Obviamente, para entender onde estão os problemas de venda. Mas ser avaliado é muito ruim, né? E aí, quando você é avaliado negativamente, você fica nervoso, pensa negativo, vê o cliente como ameaça e não vende. Então, é um círculo vicioso que precisa ser quebrado. A gente vai ver como faz isso. Você precisa tirar a timidez do aspecto negativo para o positivo, do aspecto dos pontos fracos para os pontos fortes. A gente vou explicar como que a gente faz isso. Então, é importante você entender, e não tem problema se você tiver no momento ruim, no momento negativo, se você achar que a timidez realmente está trabalhando muito, nem estou falando aqui de precisar de um médico, talvez precise, tá? Mas não quero entrar nesse ponto, mas às vezes você fica nervoso, acaba errando, não vende, é avaliado mal, e aquilo vai te drenando, né? E como que você vai ter motivação para vender? Como que você vai ter alegria para vender? É complicado. E aí parece que isso não para, você não vende um, não vende dois, não vende três, ferrou, né? E aquele outro vendedor vende um, vende dois, você começa a fazer comparação e pronto, né? Então, é importante você identificar isso, importante identificar esse ponto para você combatê-lo mais tarde. Então, se você tá nessa vibe aqui ruim de negativo, de venda, como que você neutraliza esses pontos, né? Como que você neutraliza isso? Como você consegue vencer esse círculo vicioso, né? Não é do dia para a noite. Então, como que eu fiz? Eu parei de ler livro de autoajuda. Então você fala, pô, mas caramba, isso ajuda, né? Ajuda até um certo momento, sim, ajuda, entende, mas eu parei de tentar só ler, né? Eu parei de ler livro de autoajuda e entendi o que servia para mim, né? Entendi o que servia para mim naquele momento. Então, sim, eu li algumas coisas sobre como superar o medo, como superar a depressão, como superar a timidez, como entender todo esse momento e
filtrei tudo isso, né? Eu filtrei. Então, tentei de tudo, me frustrei, mas depois eu comecei a entender o que realmente servia para mim, né? Eu fiz um autoconhecimento e fui aprendendo comigo mesmo. E fiz tudo novamente a mesma coisa. Então, eu fui pesquisar como eu me conhecia, fui pesquisar o que era timidez, fui pesquisar como que eu poderia viver com a timidez. Então, eu descobri que eu tenho que viver com a timidez, né? Tenho que aceitar a timidez. Então, e saber lidar com ela, e saber lidar com o meu jeito, e saber também comunicar esse meu jeito com as pessoas, né? Fazer com que as pessoas saibam que eu sou deste jeito, e ponto. Então, isso é importante para você poder viver. E aí, quando você está numa vibe ruim de não venda, você para e entende que não é você. Você pode sim ter sido avaliado mal e você tem que entender que às vezes você está errando. E errar todo mundo erra. A diferença é que tem gente que erra e não entende, tem gente que erra e corrige. Então você tem que entender que todo mundo erra. Então tem que entender que ser tímido é uma coisa, né? Ser profissional é outra. Então, você pode ser extrovertido, você pode ser introvertido, você pode ser tímido, você pode ser o que for. Mas profissional você tem que ser de qualquer jeito. Então, se você não está vendendo por um erro seu, independente de ser tímido ou não, você precisa corrigir. Você precisa falar, né? Você precisa ouvir que está errado. Se não é um erro seu, você precisa corrigir que não é o seu, né? Você precisa entender que não é o seu, precisa comunicar. Muitas vezes a pessoa tímida, o chefe, outra pessoa já fala, não vende porque é tímido, não vende porque não sabe falar. Então você tem que deixar de escutar essas pessoas, ignorar essas pessoas e se fechar no seu mundo, como um bom tímido faz, fazer análise do problema, se conhecendo, sendo profissional e arrumando o problema, né? Sabendo do seu potencial. Se você é um bom vendedor, aconteceu algum problema ali, não tem problema. Se você é um bom profissional, aconteceu algum problema, não tem problema. Se você é um bom profissional autônomo, o seu serviço é bom, mas você não está vendendo, aconteceu algum problema, não tem problema. Então, você pode ser tímido, mas tem que ser profissional. Analisar tudo, entender, ignorar o que os outros estão falando, procurar ajuda, procurar conversar com quem entende, quem não vai criticar ruim, mas vai criticar pro bom, né? Conversar com alguém que saiba que você é tímido, então te conheça o teu perfil para que quando falar com você, saber como falar, né? Também, então, não te botar mais para baixo. Então, é importante você fazer esses pontos aí, entender que você é um bom profissional, pode estar passando por um mau momento, entender que mau momento é esse, corrigir e continuar. Bom, a gente já falou aí neutralizar entender os pontos fracos, pontos fortes, entendeu? Se a timidez pesar, né? Neutralizando essa timidez pesada, esses pontos fracos, como que eu fortaleço meus pontos fortes, a minha timidez? Porque agora você põe a sua timidez no ponto forte, né? É isso que você vai pôr. Então, esqueci meus pontos fracos. Esquece um pouco, tá? Depois a gente lembra deles, mas esquece um pouco desses pontos fracos, né? Depois a gente lida com ele, entende o que faz com ele, ouve uma música alta astral, tal, e vai esquecendo esses pontos fracos por enquanto. Depois a gente volta neles, entende, vê o que faz, mas
fortalece seus pontos fortes, fortalece sua timidez, fortalece. É muito louco, vai fortalecer a timidez, é louco. Não estou falando para fortalecer o ponto fraco da timidez, estou falando para fortalecer o ponto forte da timidez, que a gente já falou, que é entender objetivamente o que o cliente quer, ouvir o que o cliente quer, entender profundamente do produto que você está vendendo, né? Ter empatia com o cliente. Então, esses pontos fortes da timidez você tem que fortalecer e esquecer um pouco dos pontos fracos, né? Tem que listar seus pontos fortes. Com certeza tem outros pontos fortes que não estão ligados à timidez, né? Timidez é uma parte da sua personalidade. Então tem outros pontos fortes que estão ligados aí a você. Quais são esses outros pontos fortes? Soma com a timidez, soma com todas as boas características que a timidez tem, né? E aí você vai fortalecendo. Acha um modo seu de deixar isso mais forte, né? Todo dia você lê uma lista dos pontos fortes. Você escreve um script de vendas focado só nos seus pontos fortes. Quando você estiver falando dos produtos, lembra dos seus pontos fortes. Quando você estiver ensaiando para falar sobre os seus produtos, lembra dos seus pontos fortes, né? Quando você estiver olhando para um cliente, lembra dos seus pontos fortes. Isso vai solidificar todos os pontos fortes que você tem, né? E por um tempo, 1, 2, 3, 6 meses, esquece os pontos fracos, porque você lembrar dos seus pontos fracos só vai fazer você lembrar dos seus pontos fracos. É ruim, né? Fortalece os pontos fortes. Vai acontecer períodos onde você vai estar mais ou menos, vai estar melhor, vai estar pior, né? Mas quando você estiver pior, lembra dos seus pontos fracos. Por isso que é legal você anotar, você colocar numa listinha, na sua carteira, e você dá uma lida. Todo dia você dá uma lida, todo dia você lembra por que você é um bom vendedor, né? Todo dia você lembra por que você é um bom personal trainer, todo dia você lembra por que é um bom psicólogo, todo dia você lembra por que é um bom vendedor de Avon, vendedora de Avon, de Natura, de vendas diretas, de Herbalife. Então, fortaleça seus pontos fortes, saiba quais são, junte isso com pontos fortes da timidez e outros pontos fortes que você tem, e venda isso, venda esses pontos fortes, se conecte com ele. Como que você vai se conectar? Lendo todos os dias, falando todos os dias, expondo esses pontos fortes todos os dias, né? Todos os dias na sua venda você vai expor, não é falar, mas é expor seus pontos fortes. Todos os dias. Isso vai fazendo com que você vá ensaiando e uma hora isso vai ficando verdadeiro, né? Isso vai ficando fácil de ser. E você vai acreditando naqueles pontos fortes, acreditando e aquilo acontece. Então, fortaleça seus pontos fortes. Legal. E aí como que eu crio um lugar seguro? O tímido cansa de ficar falando, né? O tímido cansa de ter que se expor, o tímido cansa de ter que ir para a rua, prospectar, falar, vender, voltar. Isso é cansativo para nós, né? Então, eu listei aqui 4 pontos que eu acredito muito que faça com que isso seja seguro, né? Além de também sempre tem umas pausas no meio do caminho, né? Você vai fazer uma venda, toma um café, faz outra venda, dá uma volta de 10 minutos, faz outra venda, dá uma olhada no YouTube e tal. Então, dá umas parecidas, volta, dá umas parecidas, volta, umas parecidas, volta. Isso vai fazendo pequenos enchimentos de combustível, né? Porque para falar, isso consome muito combustível do tímido, então você precisa estar sempre colocando combustível. Então, como que se cria um lugar seguro para o tímido? Óbvio, eu vou falar umas coisas óbvias aqui, mas às vezes a pessoa não lembra. Então, ser eficiente, ser simpático, criar empatia verdadeiramente, né? Então, quando você é simpático, quando você é eficiente, quando você quer ajudar aquela pessoa,
com aquele produto de verdade, aquilo volta para você e fica uma conversa suave, fica uma conversa gostosa, fica uma conversa tranquila, você se sente bem, a pessoa se deixa bem, você deixa a pessoa bem também. Então, se você for simpático, criar uma empatia eficiente, criar uma conexão, isso vai fazer com que você também se sinta seguro, tranquilo. Conhecer bem é óbvio, né? É óbvio que conhecer o produto, olha lá, tá até errado aqui, mas conhecer o produto é giving condition para você vender. Tem que saber, mas quanto mais você conhece o produto, mais seguro você fica de falar. Você não precisa ficar pensando naquilo, né? Você não precisa ficar matutando para saber o que você vai falar, o que você não vai falar. Então, quando você conhece muito bem o produto, aquilo é natural e você consome menos energia. Ter material de apoio, claro. Então, se tiver um folder, um PowerPoint, então eu só falava com PowerPoint. Obviamente que depois de um tempo eu falava sem PowerPoint, porque estava tudo na minha cabeça, mas no começo, PowerPoint, uma cola, uma coisa. Então, sempre tem um material de apoio, um kit você mexe com perfume, então perfume para a pessoa sentir cheiro, personal trainer, então um kit, uma lista lá de você vai dar de graça um treino. Então isso ajuda também a você se expor menos e expor o seu produto melhor, né? Então você se expõe menos e tem o seu produto melhor. E aí você treina, isso é legal também, então você treina. Eu ficava falando sozinho a apresentação, né? Eu ficava treinando, imaginando quais são os problemas que eu poderia ter durante a apresentação. Então eu treinava, sempre falando, sempre imaginando qual a palavra, qual a frase. Então depois de tantos anos fazendo uma apresentação, eu falava exatamente as mesmas palavras sempre. Então isso me fazia tranquilo. Então, é importante para o vendedor, ainda mais o vendedor tímido, é importante, se você quiser vender o seu produto, né, se expor, é importante que você tenha esses lugares seguros para o tímido. É importante, né? O tímido tem que se sentir seguro num lugar, né? Já que ele vai estar indo para fora da caixa, para um lugar que ele não gosta, pelo menos ele tem que estar sabendo disso, né? Sabendo que vai para um lugar que ele não gosta, sabendo o porquê que ele vai para aquele lugar. Então é importante também você falar para você mesmo, olha, eu vou vender para ganhar mais, para fazer mais pontos, para me ajudar mais pessoas, né? Eu adoro sair na rua. Então, cada vez que eu vou para uma reunião, eu vou sair na rua, que gostoso. Então eu saía na rua e depois eu ia tomar um café na rua, putz, que gostoso. Então me dava recompensas também, né? Isso ajuda, recompensas. Então é legal você conhecer bem, ter material, treinar, mas também saber por que você está saindo para um lugar que você não gosta, né? A mente acaba te pregando uma peça pensando, por que eu vou sair num lugar que eu não gosto? Que aí eu vou sair, então você precisa falar para você mesmo. É muito estranho, muito louco, mas você precisa falar, eu estou indo vender, porque é legal vender, porque isso me sustenta, às vezes, porque eu vou falar com fulano, com cicrano. Outra coisa que eu fui gostando da venda foi das histórias. Então eu perguntava da história da pessoa, se tinha filho, se não tinha filho, era intruso, dane-se, mas era legal porque você perguntava se tinha filho, se não tinha filho, se trabalhava muito tempo, o que era aquilo que ela fazia. Então eu gostava de saber as histórias das pessoas. Se ela tivesse um nome diferente como o meu, eu também perguntava de onde que veio um nome, porque não sei o que, papapá. E aquilo também me deixava tranquilo, porque eu não só ia vender, como ia conhecer pessoas e ia conhecer o que essas pessoas são. Né? Isso, além de criar uma empatia, me deixava seguro, porque eu começava a entender quem é aquela pessoa, se aquela pessoa não era mais uma pessoa diferente para mim, né? Não era mais uma pessoa estranha, já era um amigo em 5 minutos, e aquilo me deixava tranquilo. Então, espero aí que essa aula tenha ajudado muito vocês. Deixa aqui os comentários, deixa os likes, deixa os dislikes, deixa os haters, deixa o que você quiser.
E vamos nessa aí para entender melhor o tímido.